Aqui, professor Ricardo Rodrigues, iniciando a nossa videoaula número 2 de PHP. Nessa videoaula, vamos criar um arquivo PHP com nome variáveis, porque vamos trabalhar com variáveis. Vamos colocar aqui a nossa estrutura HTML, inserir o nosso PHP dentro do body, dentro do body, fechando e deixando ele já pronto para a gente receber o nosso código de PHP, falando então das variáveis. Antes, porém, colocar aqui um título, declarando variáveis em PHP. Então vamos começar nossa declaração de variáveis, mostrando para vocês como a gente deve fazer nessa linguagem em relação às variáveis. Vou colocar aqui um P para fazer um texto e depois eu vou fazer uns exercícios com as variáveis. Por exemplo, uma string, a gente declara ou as variáveis do PHP sempre com $, e a variável. No caso aqui, receberia um nome, ponto e vírgula. Se fosse um número, poderia colocar sempre assim, o $, primeiro, depois a variável que eu vou definir. N1 recebe 12. Se fosse um double ou float, poderia declarar a variável pi, $pi, que receberia 3.14. Então, esse é o modelo que a gente declara as variáveis em PHP, sempre com o símbolo do $, antes do nome da variável. Na sequência, eu vou fazer aqui um trabalho com as variáveis de inteiro, com as 4 operações aritméticas. Então, vou fazer agora um H2 e vou chamar o H2 de soma. Mas eu poderia colocar isso abaixo das variáveis. Mais interessante. Vamos fazer assim. Vou trabalhar com as 4 operações aritméticas, então vamos declarar nossas variáveis. Eu preciso de 2 variáveis, então N1, e vou atribuir um valor. N1 recebe 6, $N2 recebe 4. E vou declarar agora as variáveis para eu fazer as 4 operações aritméticas. Então, $soma, que vai receber $N1 mais $N2. O $sub, que vai receber N1 menos N2. O $multi, que vai receber N1 vezes N2, sempre colocando $, antes da sua variável. E por último,
a variável $div e vai receber a variável N1 dividido pela variável N2. E agora a gente abre um bloco para cada um de PHP para imprimir. Por exemplo, aqui eu posso fazer então o que eu ia fazer lá em cima, o meu H2, vou chamar isso aqui de soma. E agora eu crio uma tag PHP para a impressão da soma. Se eu quero ver a impressão da soma, já aprendemos na aula anterior que eu vou usar o echo para imprimir. Nessa aula a gente vai trabalhar com aspas simples, porque eu vou concatenar a variável soma. Então eu coloco aqui a soma é dois pontos espaço para ter espaço lá, depois da aspa simples, ponto e a variável que eu quero que apareça no meu resultado, que vai ser a soma. Vamos verificar. Como eu não linkei a página ainda, vou executar direto pelo arquivo. Então eu tenho aqui as minhas strings, que eu coloquei só mostrando para vocês em texto como declarar, e aqui eu tenho o resultado, soma, e tem a soma é 10. Nós declaramos variáveis 6 e 4. Vamos então fazer as outras. Utilizo o mesmo bloco e apenas troco as operações. Vou colocar aqui o meu H2 vai ser subtração. Aqui vai ser a subtração e a variável que a gente fez sub eu trago para cá, $sub. Da mesma forma com as outras, que vai ser multiplicação. Na impressão, a multiplicação e trago a variável mult. E por último, a divisão. Divisão. Aqui eu vou colocar a divisão é variável div e vou testar para ver como está o código. Vou colocar aqui uma quebra para ver se fica mais legal a visualização. 1, 2, sempre no final de cada bloco de impressão, uma quebra de linha em HTML. E agora vamos executar para ver o resultado. Pronto. Temos aqui o resultado das 4 operações aritméticas conforme as declarações das variáveis do tipo inteiro $N1 e $N2. Até a próxima videoaula.